Fala pessoal, professor José Augusto na área, trazendo aqui para vocês, pessoal, mais um vídeo aí de Química Orgânica para a segunda série do ensino médio. Tranquilidade? Bom, então vamos lá minha galera, finalmente nos livramos das funções oxigenadas. Mentir! Na verdade vocês vão precisar muito delas ainda para fazer os concursos aí futuros de vocês, né? Bom, então não esqueçam as funções oxigenadas, tá pessoal? Brincadeira, não nos livramos dela. A gente terminou essa parte de funções oxigenadas, agora vamos começar sobre as funções nitrogenadas, tá? Bom pessoal, o lado bom das funções nitrogenadas é que não são tantas quanto as funções oxigenadas, perfeito? A gente vai ver duas principais, tá? Não quer dizer que só existam essas duas, existem mais. Só que pra gente as mais importantes vão ser essas duas aqui, que vocês estão lendo aqui, tá? Amina e amida. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos pensar aqui. Funções oxigenadas que a gente viu nas aulas passadas, né? São funções que apresentam o oxigênio em sua estrutura, correto? Muito bem. As funções nitrogenadas vão ser, então, aquelas que possuem o nitrogênio em sua estrutura, beleza? Algumas funções nitrogenadas podem também ter o oxigênio, tá? Mas nesse caso elas vão ser funções nitrogenadas, perfeito? Só que vão ter o oxigênio também em sua estrutura, beleza? As oxigenadas foram aquelas que a gente já viu na aula passada, perfeito, pessoal? Então, funções nitrogenadas, as principais que a gente vai ver vão ser a amina e a amida. Então, cuidado, pessoal. Os nomes são bem parecidos, mas as funções são completamente diferentes. Beleza? Então, tomem muito cuidado com esses nomes, tá bom? Hoje, a gente vai ver a função amina. Tranquilo? Função amina. O que seriam essas aminas? Bom, são compostos derivados da amônia. Lembram da amônia? NH3. Tá? Esse aqui é o composto amônia, aquele composto com aquele cheiro bem característico, né? Aquele odor bem característico, tá? No caso, a amônia, pessoal, quando vocês conseguem ver aqui que a amônia ela tem um nitrogênio, né, e 3 hidrogênios, e o que vai acontecer? A amina, pessoal, vai ser formada quando um desses hidrogênios presente da amônia eles forem substituídos por um radical orgânico, tá? E a gente já viu quais são os radicais orgânicos. Existem N tipos de radicais orgânicos, tá? Então, quando um desses hidrogênios é substituído por um radical, a gente vai ter uma amina, perfeito? Então, vamos lá. Vamos, né, complementar isso que eu falei agora. Então, a amina são compostos derivados da amônia, NH3, onde pelo menos um hidrogênio, levando em consideração que a amônia tem 3 hidrogênios, né? Então, onde pelo menos um hidrogênio será substituído por um radical orgânico. Então, para que a gente tenha uma amina, basta um hidrogênio ser substituído, tá? Eu posso ter os 2 hidrogênios substituídos, posso ter os 3, enfim. Se um deles já for substituído por algum radical, eu já vou considerar aquela função como uma amina, tá? As aminas, elas têm classificações de acordo com essa substituição, perfeito? Que não é muito difícil da gente entender. Então, vamos observar aqui, ó. A gente pode classificar a amina em primária. Então, a amina primária vai ser aquela que vai ter um hidrogênio substituído. Então, antes ela era NH3, né? Era uma amônia, era um NH3. Quando um desses hidrogênios foi substituído, ela ficou NH2, e tracinho R. Esse R aqui significa o radical que vai ser ligado ao nitrogênio, tá? Então, um dos hidrogênios da amônia meteu o pé, foi substituído e entrou no lugar dele um Rzinho, que é um radical orgânico, ficando RNH2, tá? Beleza? Então, aqui a gente teria uma amina. Tranquilo, pessoal? Então, exemplo, né, de aminas primárias. CH3, esse foi o radical, ó, percebam que ele entrou no lugar do hidrogênio, né? Então aqui eu fiquei com NH2,
o outro hidrogênio foi substituído por uma metila, tranquilo? Por um CH3. Beleza, pessoal? Então a gente tem uma amina primária porque houve apenas uma substituição. Outro modelo que pode vir uma amina primária. Ele bota o H2 aqui junto, né? Ele condensa essa parte e coloca o radical ligado ao nitrogênio. Beleza? Como ele fez aqui também. NH2, um radical substituindo aí um dos hidrogênios. Beleza, pessoal? Então aqui nesses exemplos a gente viu as aminas primárias, aquelas que só tem um hidrogênio substituído. Beleza. E se 2 hidrogênios forem substituídos? Nesse caso, teríamos uma amina secundária, né? Então aqui a gente vai ter R ligado ao nitrogênio e um R', sendo que esses R's, R e R', né, eles podem ser iguais ou não, desde que sejam radicais orgânicos, tá? E eu vou ter um hidrogênio ainda que não foi substituído. Então, por exemplo, aqui a gente tem um hidrogênio ainda, mas percebam que 2 hidrogênios foram substituídos, nesse caso aqui, por metilas, né? Por radicais metil. Perfeito? Aqui, outro exemplo. NH, né? Ele botou aí o NH condensado e os radicais substituíram os hidrogênios ligados aqui, né, no nitrogênio. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Bom, e partindo desse princípio, sabendo que a amônia, né, que é o NH3, as aminas são derivadas desse composto, então eu tenho 3 hidrogênios que eu posso substituir, no máximo, correto? Então, caso os 3 hidrogênios da amônia forem substituídos por radicais, teremos uma amina terciária. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai ter uma amina terciária, né, nesse exemplo aqui, ó, R, R' e R2'. Lembrando que eu posso ter esses compostos aqui, né, esses radicais que vão entrar no lugar dos hidrogênios. Eles podem ser iguais ou não, tá? Tanto faz. Mas eles têm que ser radicais orgânicos, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, o N ligado a 3 metilas, né? Vocês podem ver aqui. E aqui, outro exemplo, o N aqui nesse caso ligado a 2 etilas e uma metila. Enfim, o importante a gente ver por enquanto é que todos os hidrogênios foram substituídos. Tranquilo, pessoal? Não existe amina quaternária. Por quê? Porque as aminas são derivadas da amônia, que é o NH3, e eu não tenho 4 hidrogênios nesse composto, né? Então, o máximo que eu vou ter de hidrogênio que eu possa substituir aí são 3, tranquilo? Então, a amina, ela só vai, a classificação dela até a amina terciária. Tranquilidade, pessoal? Bom, pessoal, as aminas, né, elas são encontradas aí em diversas aplicações, beleza? Produções industriais, elas são utilizadas também na fabricação de sabão, são encontradas também na nicotina do cigarro, cafeína, beleza? Algumas drogas, as aminas estão presentes, tranquilo? Elas são presentes, então, no nosso organismo também, sob a forma de aminoácidos. Vocês já devem ter escutado falar desses camaradas aí na biologia, né? Que ajudam na síntese de proteínas, aquela história toda. O legal dos aminoácidos, pessoal, é que a gente vai ter o grupamento amina e o grupamento ácido carboxílico, que são aquelas funções oxigenadas, né? Lembrando aí das aulas passadas, é uma das funções oxigenadas que a gente viu, tá? Por isso, aminoácidos, tá? Enfim, pessoal, elas são encontradas em diversas aplicações aí, tá? Tem também a anilina, vocês já devem ter escutado falar na anilina, que é um corante, né, extremamente potente aí, usado em confeitarias, enfim. Então as aminas, pessoal, elas estão bastante aí presentes no nosso dia a dia, tá? Inclusive na decomposição dos animais também tem esse composto aqui, que é a trimetil amina, né, que a gente já vai ver daqui a pouco como é que vão funcionar as nomenclaturas. Mas aquele cheiro desagradável, né, que a gente fala, pô, que cheiro de peixe podre, é essa aqui, ó, esse composto aí, beleza?
Bom, partindo agora para a nomenclatura, pessoal, que é a parte mais importante, né, de toda, assim, das funções orgânicas, quando a gente aprende esses conteúdos, sejam oxigenadas ou não, a parte de nomenclatura é aquela que é mais cobrada, beleza? Ou reconhecimento também de funções é muito importante. Mas a nomenclatura não vai deixar de ter a sua importância, tá certo, pessoal? Então, como é que vai funcionar aí a nomenclatura das aminas? É muito simples, pessoal. Basta a gente colocar o nome dos radicais substituintes em ordem alfabética, caso haja mais de um radical, sejam eles diferentes, né? Eu vou colocar em ordem alfabética, seguindo as regras da IUPAC, tá? E vou no final colocar a palavra amina. Tranquilo? Foi até o caso que eu dei o exemplo agora aqui para vocês do N, né? Ligado a 3-metilas. O que eu falei para vocês? Qual é o nome desse cara? Trimetil, porque ele tem 3 radicais iguais, então há uma repetição desses radicais, né? Então por isso o prefixo tri na frente. Então, trimetil, no final, amina. Beleza? É bem simples, né, pessoal? Então, continuando aqui. Pois bem, pessoal, então vamos aqui para alguns exemplos, né, da nomenclatura aí das aminas, correto? Vamos pegar aqui e começar então pelo número 1. Lembrando, basta eu dar o nome do radical em ordem alfabética, se houver mais de um diferente, né? E botar no final a palavra amina. Então, nesse caso, a gente vai ter um radical com um carbono, beleza? Pegando o nosso resumão, a gente sabe que o prefixo para é met, né? Ramificações terminam em il, radicais, né, no caso também. Então a gente vai ter o metil. Metil. Amina. Beleza? Falando rápido, a gente vai ter a metilamina. Tranquilo? Esse exemplo número 2, que foi o que a gente viu agora, né? A gente vai ter 3 radicais iguais. São 3 radicais iguais a esse aqui, né? Então, portanto, são 3 radicais do tipo metil. Então, a gente vai ter uma repetição onde o metil aparece quantas vezes? 3. Por isso, eu vou botar o prefixo dessas repetições. Trimetil. No final, amina. Sem mistério, hein, pessoal? Só vocês colocarem aí os substituintes seguido de amina. Beleza? Essa amina aqui, pessoal, qual é a classificação dela? Não teve apenas um hidrogênio substituído, né? Então aqui teremos aqui uma amina primária. Essa aqui, ó, os 3 hidrogênios foram substituídos, portanto, uma amina terciária. Número 3, um hidrogênio substituído mais uma vez, hein, pessoal? Então, mais uma vez, uma amina primária. Nesse caso, o radical tem 2 carbonos. Então, prefixo para 2, et, né? Então, a gente vai ter aqui o etil. E no final, amina, etilamina. Beleza, pessoal? Número 4. A número 4, eu vou ter uma amina secundária. Percebam que 2 hidrogênios foram substituídos. Sobrou um, né, no caso. Então, aqui uma amina secundária. E eu tenho o etil aparecendo 2 vezes. Então, eu tenho uma repetição. Então, vou botar o prefixo dessa repetição. Como aparece 2 vezes, o prefixo é di. Qual é o nome da ramificação? Não é etil? Então, vai ficar dietil. E no final, amina. Tranquilo, pessoal? É bem tranquilo essa parte aí da nomenclatura das aminas, não é verdade? Vamos continuar aqui, ó. Número 5. Vamos começar a complicar um pouquinho os exemplos. Nada do outro mundo, né? Ó, primeiro caso que aparecem aqui, dois radicais diferentes. Um com um carbono, o outro com 3 carbonos. Lembrando, pessoal, radicais com 3 carbonos podem ser de 2 tipos. Podem ser o propil, já vimos essa aula de radicais orgânicos, né? Ou o isopropil, correto? Não custa nada a gente ver um resumo disso aqui rapidinho, só para a gente não se perder, né?
Então vamos colocar aqui um resumo. Coisa rápida, tá? Vamos lá. Eu vou colocar uma bolinha aqui. CH3. Radical com um carbono. O nome a gente já sabe. Metil. Só para ficar legal. É importante que vocês anotem isso aqui que nem na aulinha passada, tá, pessoal? Lembra que vocês anotaram aquele resumão comigo de funções oxigenadas? Então, é legal vocês anotarem isso aqui no caderno de vocês, que vai ter uma hora que isso aqui vai ficar no sangue de vocês. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui, ó, CH2, CH3, né? Eu desenho um tracinho para facilitar. A gente já viu essa aula, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas aqui a gente vai ter um radical com 2 carbonos, a gente vai ter o etil. A partir de 2, temos os de 3 carbonos, que eu tenho 2 tipos. Ou a bolinha vai vir na ponta, ou a bolinha vai vir no meio, tá? Isso, radicais com 3 carbonos. Se vier na ponta, como é o caso dessa número 5, onde a bolinha está pegando na ponta a ligação, né? Então, aqui a gente vai ter o propil. E se pegar no meio, a gente vai ter o isopropil. Lembram dele? O estilingue é esse cara aqui, tá? Continuando. Se tiver 4 carbonos no radical, pode vir na ponta, pode vir no segundo carbono do radical, pode vir ainda bem aqui no carbono terciário do radical e também pode fazer como o caso do isopropil, só que com 4 carbonos. Então vai ser um estilingue mais longo, né? No caso aqui o isobutil, né? Então aqui a gente tem, só para recapitular, eu coloquei meio colado e dei mole, né, pessoal? Podia ter botado mais afastado para colocar o nome legal. Mas vamos lá, aqui a gente tem o tercbutil, ou T-butil, porque a ligação está pegando no carbono terciário do radical. Aqui a gente vai ter o isobutil, que é parecido com o isopropil, né? Está pegando no meio, porém, eu tenho aqui um radical com 4 carbonos, por isso vai ser but e não prop. Prop seria se pegasse no meio e eu tivesse 3 carbonos. Peguei no carbono secundário do radical. Vou botar aqui embaixo, ó. Sec-butil. Esse sec é de secundário. E aqui, quando pega na ponta, percebam que é só o prefixo mais il. Ó, o prefixo de 3 não é prop? Então, prop mais il, propil. Pegou na ponta. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Pô, 4 carbonos? Show de bola. Qual é o prefixo para 4 carbonos? Não é but? But mais il, butil. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai ter o butil. Vou botar aqui do lado para a gente espaçar um pouquinho mais esses nomes. Tranquilidade? Agora vamos voltar aqui para os exemplos. Vamos voltar aqui para os exemplos. Exemplo número 5. Então, aqui a gente vai ter M de metil, né, um carbono, e P de propil, que é o radical com 3 carbonos em sequência. Quem vem antes? O M, né? MNOP. Então, o M vai vir antes. Então, vou começar pelo metil, vai ficar metil, propil, não precisa vírgula, não precisa nada, tá, pessoal? Tudo junto mesmo. Amina. Metil, propil, amina. Tranquilidade? É esse composto aqui, o número 5. Número 6. Número 6 a gente tem um radical com 1 carbono, aqui o metil, um radical com 2 carbonos, nesse caso o etil, e um radical com 3 carbonos em sequência, exatamente igual ao do número 5. Então aqui a gente vai ter novamente o propil. Beleza? Muito bem. Então aqui a gente vai ter, em ordem alfabética, né? O E de etil vem antes. Então aqui a gente vai ter etil, depois vem o metil, M, né? Depois vem o propil e depois a palavra amina. Vou botar aqui embaixo para a gente não ocupar muito espaço, senão a gente vai perder aqui um espaço legal na número 7, tá bom? Então vai ficar etil, metil, propil, amina. Beleza? Fica esse nome esquisito mesmo, mas pelo menos a gente já sabe todos os radicais que substituíram esses hidrogênios da amônia, tá bom? Número 7.
Então, número 7, a gente vai ter dois radicais iguais. Então, preciso indicar que há, né, esses dois radicais iguais, que são os radicais do tipo etil, né? São 2 carbonos no radical. E aqui a gente vai ter um radical com 4 carbonos. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, a gente sabe que vai ter um butil no final, né? Como está pegando no carbono terciário do radical, então a gente vai ter o terc-butil, que faz a mãozinha do espantalho. Olha ele aqui, ó, T-butil, tá? T ou terc, tanto faz. Lembrando que esse T ele não vai entrar na minha análise da ordem alfabética, mas sim o B de butil. Esses prefixozinhos antes, né, iso, terc, sec, isso aqui não conta na hora da gente analisar a ordem alfabética, tá? Conta só o prefixo do radical mesmo, but, prop, et, met, isso que conta na ordem alfabética, tá bom? Então aqui a gente vai ter o terc-butil, mas para analisar a ordem alfabética eu vou usar o B de butil. E aqui a gente tem o E de etil, tá? Então o B vem antes, a gente vai colocar aqui então T-butil ou terc-butil, di etil, esse di mostrando que a gente tem dois radicais do tipo etil, né? Então, dietil. E no final, amina. Beleza, pessoal? Então, terc-butil, dietil, amina. Aqui não tem tracinho não, eu botei sem querer, tá? Porque eu botei o tracinho depois do T, acabou indo no automático. Mas vai ficar então terc-butil, dietil, amina. Tranquilo, pessoal? Continuando aqui, número 8. Opa, na número 8 vai aparecer um novo radical. Quer dizer, novo não, né? A gente já viu ele também, mas a gente não colocou ele no nosso resumo. Vamos aproveitar e colocar. Bom, aqui a gente vai ter um radical com 3 carbonos. Então, percebam que esse radical, a ligação com o nitrogênio está sendo feita pelo carbono do meio, né? Então, aqui a gente vai ter o isopropil, formando esse estilingue com 3 carbonos. 1, 2, 3, né? Isopropil. Lembrando que na ordem alfabética não vai entrar o iso, mas sim o P de propil, tá? E que radical é esse aqui, pessoal? Vocês lembram dele? Radical quando o benzeno vira radical. A gente vai ter o fenil. Deixa eu colocar ele aqui no nosso resumo. Deixa eu adicionar mais um. Então, o benzeno, quando vira radical, a gente vai ter o fenil. Beleza? Fenil. Então, F é de fenil e P de propil. Quem vem antes? O F. Então, em ordem alfabética, vai ficar fenil, isopropil. Lembrando que a gente vai ter o isopropil, tá? Amina. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, ordem alfabética, né? Fenil, isopropil, amina. Próxima. Vamos agora para a nossa número 9. Número 9, hein? Aparece o fenil de novo. Aparece o etil, né? 2 carbonos. E aparece 1, 2, 3, 4. 4 carbonos em sequência. Então, só o prefixo mais il mesmo. No caso, butil, né? Então, o butil vai vir antes, né? Ó, lembrando aqui, ó, 4 carbonos em sequência. Quando pega na ponta, vai ser só o prefixo, né, mais il. Então, a gente vai ter butil. Depois, a gente tem etil e fenil. O E vem antes. Então, vai ficar butil, etil, fenil e, por último, no final, amina. Beleza? Amina terciária. Todos os hidrogênios substituídos. Aqui, amina primária. Um hidrogênio foi substituído. Qual foi o radical que substituiu? Tem 4 carbonos. Então, eu sei que vai terminar em butil. Beleza? Mas os 4 carbonos são em sequência? Não. Está pegando no segundo carbono do meu radical. Então, quem é? Olha aqui, ó. Pegou no segundo carbono. Sec de 2, né? Sec butil. Então, sec butil amina. Beleza?
número 11. Número 11. Deixa eu... Ó, aqui a gente tem uma amina secundária, beleza? Por que que é uma amina secundária? Porque eu só tenho 2 hidrogênios substituídos, né? Aqui, esse camarada aqui, ó, só botamos ele diferente. Botamos a ligação do nitrogênio com o hidrogênio, né? Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter, então, uma amina secundária. Que radical é esse aqui, ó? 2 carbonos, moleza, etil. E esse radical aqui, pessoal? 3 carbonos, mas são 3 carbonos de uma forma que a gente ainda não viu antes, né? Que radical seria esse? Pessoal, vocês aí que já estão sagazes nesse lance de cadeia, né? Vocês conseguem identificar aí uma cadeia fechada, né? Nesse radical, uma cadeia fechada com 3 carbonos. Beleza? A gente viu que para a gente representar cadeias fechadas, a gente coloca o ciclo na frente. Perfeito? Então, como aí a gente tem um ciclo com 3 carbonos, né? Uma cadeia fechada com 3 carbonos, virou um radical, vai terminar em -il. Então, vamos pensar aqui, ó. Vou até colocar ele para a gente aqui no nosso resumo também, tá? Vamos botar aqui, ó. 3 carbonos, cadeia fechada. E a ligação pegando aí em qualquer um dos carbonos desse triângulozinho, entre aspas aí, né? Aqui, pessoal, teremos um ciclo, né? Porque a cadeia está fechada nesse radical. É um radical com 3 carbonos, concorda comigo? Então, aqui a gente também vai ter o prop, né? Então, todos os radicais terminam em -il, então aqui a gente vai ter o ciclo propil. Viu, pessoal? Não é tão difícil. Mesmo que a gente não conheça, a gente pode usar aí nossos conhecimentos básicos, às vezes, para tentar facilitar na hora do entendimento, tá? Então, aqui a gente vai ter o ciclo propil. Beleza? No caso aqui, da ordem alfabética, a gente vai ter que o E vai vir antes, né? Então, vai ficar etil, ciclo propil e no final amina. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Viu? Não é difícil, pessoal. Vocês vão pegar só o radical, colocar o nome de todos que tiverem presentes e colocar a amina no final. Não tem mistério. Tá? Então, se você for um bom conhecedor aí dos radicais orgânicos, você vai se dar benzaço na hora de fazer a nomenclatura das aminas. Tranquilo? E agora, para finalizar aqui, vamos ver a nossa número 12. Número 12. Bom, na número 12 a gente vai ter uma cadeia contínua aqui, ó, com 3 carbonos nesse radical. 1, 2, 3. Né? E nesse radical aqui, a gente vai ter 5 carbonos. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Todos em sequência. O que eu falei para vocês, pessoal? Quando o radical é pego na ponta, vai ser apenas o prefixo para a quantidade de carbonos do radical, mais -il, né? Então, aqui a gente tem 3 carbonos, propil. Aqui não tem 5. Então, qual é o prefixo para 5? Vamos pegar o resumão? Ó, o resumão, prefixo para 5, pent, né? Lembra do pentacampeão? Então, vai ficar isso mesmo que vocês pensaram, pentil. Beleza? Então, só para mostrar que vocês já estão associando aí da forma correta as nomenclaturas. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente vai ter propil e pentil, né? Os dois com um P, então vamos para a próxima letra. Propil, então vem o R depois do P. Pentil, vem o E depois do P. Então, pentil ganha na ordem alfabética, vai ficar pentil, propil, amina. Uma amina de substituída, né? Uma amina, portanto, secundária. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Espero que não, né? Qualquer coisa, dê aquela revisadinha na aula. Tá com dúvida aí nos radicais orgânicos, dá uma olhadinha lá na aula de radicais orgânicos, que a gente já tem aí também.
Tranquilidade? Bom, pessoal, então espero que tudo tenha ficado bem entendido aí por vocês. Agradeço a vocês mais uma vez pela atenção. Muito obrigado por tudo, tá, gente? Cuidem-se, cuidem da família de vocês também. Grande abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. Abraços.